Quando a gente entra nos materiais, nas cores, nas camadas, a gente vai ter ali muitas revelações. Tanto que hoje eu não vou nem abordar todas, eu vou abordar algumas questões que são principais para você compreender e poder progredir na revelação. Então, quando a gente fala do tabernáculo, aqui nós temos uma figura. Basicamente, nessa figura do tabernáculo, nós temos aqui, ó, no canto superior, nós vamos ter uma figura do tabernáculo da parte externa, o átrio exterior, e o tabernáculo, a tenda coberta. Porém, quando você vem para o todo, você vai ver que a tenda ela era dividida em duas partes. Embaixo você vai ver então aqui, ó, o sacerdote, o sumo sacerdote e a sua roupa, e cada um dos utensílios, desde o altar de bronze, o altar de sacrifício, a bacia de água, que tem grandes revelações. Você vai ver aqui o altar de incenso que ficava aqui diante da arca, a mesa dos pães da presença. Você vai perceber ali o candelabro, o véu que separava o lugar santo dos santíssimos, as colunas. Você tem aqui um bem pequenininho, um sacerdote, né, vestido de branco, e você vai ver que essa roupa branca era também a roupa que o sumo sacerdote usava no dia da expiação. A gente vai abordar essas questões também no decorrer dos vídeos. E você tinha a Arca da Aliança com a tampa do propiciatório em cima, né? Então, existem muitas revelações. Vamos começar falando, então, um pouquinho de alguns textos conectados ao tabernáculo, só para a gente poder progredir na revelação do que a gente vai abordar nesse estudo. Quando falamos do tabernáculo, existem vários textos. Quando você começa desde Êxodo 25 em diante até o final do Êxodo, você vai ver várias repetições acerca do tabernáculo. Aqui eu abordei apenas alguns textos, poucos. Então olha só que interessante. Êxodo 27, versículo 16, vai dizer o seguinte, ó. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados. Então, Moisés, ele está recebendo a instrução de como deveria ser o primeiro véu para você entrar no átrio. E quando ele fala dessa porta, lembra que a porta era feita de cortinas, né? Então, havia a primeira porta, e essa, diferente do que cercava todo o tabernáculo, que eram cortinas de linho branco, você vai ver que a porta ela era toda colorida. E eu quero que você grave as cores que estão nessa porta, porque essas cores elas são importantes. Essas cores, elas apontam para Cristo, elas apontam para o homem, elas apontam para a grande Babilônia, a grande prostituta que está lá no livro do Apocalipse, ela aponta para Nova Jerusalém. Então, essas cores são importantíssimas. Ela aponta para Jerusalém terrena e para Jerusalém do alto. Então, gravem essas cores e até vários dos metais das questões que estão sendo abordadas, porque essas são coisas importantes. Então, olha só. Versículo 16. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, azul, púrpura e carmesim. Púrpura era uma espécie de roxo, carmesim, vermelho. E de linho fino. Tecido, obra de bordador. Então, tinha que ter bordados, desenhos, gravuras nesse tecido. E as suas colunas, 4, e as suas bases, 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas e de faixas de prata, e os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. Dependendo da tradução da sua Bíblia, você vai ver que o texto aqui não é cobre, é bronze. Então, bronze ou cobre está falando do mesmo metal. Depende da tradução das escrituras. Tanto é que algumas Bíblias, alguns textos eu coloquei da Almeida corrigida e revisada, fiel, e outras eu coloquei da NVI, só para você ver a diferença de tradução que tem aqui nesses textos, tá? Eu procuro abordar como sendo o bronze, mas você vai ver que fala de cobre ou bronze.
Num primeiro momento, você vai ver que essas colunas, elas eram de madeira de acácia, e você vai ver que elas tinham filetes de prata, que fala de justificação, preço de redenção. Porém, a base delas era todas de bronze. Lembra que o bronze também estava no altar do sacrifício, que era um altar de bronze, e na pia de água, bacia de água, que era uma bacia de bronze. E também, quando você olha para aquela porta do tabernáculo, essa porta exterior aqui, você vai ver que essas 5 colunas que vão aparecer aqui no primeiro véu, que você tem como porta de entrada na tenda, você vê que ele era todo revestido de ouro, só que essa madeira da acácia revestida de ouro tinha como base o bronze, como se fosse um véu que separava a parte de fora, representada pelo bronze, madeira de acácia revestida de bronze, e daí para frente você vai ter madeira de acácia revestida de ouro e prata, tá? Aqui fora você tem bronze e prata, lá dentro você vai ter ouro e prata, tá? O bronze, ele não está lá dentro, porque o bronze fala daquilo que é terreno, daquilo que é humano. Então, tudo isso é importante porque há muita revelação das quais a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, quando a gente olha para esse tabernáculo, ele está falando sobre alguns materiais. E eu vou ler mais um texto, embora não é o único e ele não vai encerrar tudo, tem muitos outros textos que agregam até mais informações. Mas quando você lê Êxodo 25, você vai ver do versículo 1 ao 9 uma lista de vários materiais. Algumas pessoas interpretam essa lista como se Deus estivesse dando ali uma lista de supermercado, só para falar da quantidade de coisas que foi na construção, ou como se Moisés estivesse escrevendo tudo que ele investiu nesta obra. Não, você tem que entender que tudo isso foi deixado como um memorial, um modelo, para a gente entender o que Deus estava querendo revelar. E cada uma desses textos, desses materiais, dessas cores, elas servem como um link de conexão para várias passagens, nos profetas, no Novo Testamento e principalmente, que é o objetivo dessa nossa série, no livro do Apocalipse. Então vamos lá. Olha o que o texto diz para nós. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Todo homem cujo coração se mover voluntariamente, isso é importantíssimo, se mover voluntariamente, deles tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, tá? Isso é importante, ouro, prata, cobre, como eu disse, algumas bíblias vão traduzir como bronze, tá? Que é a tradução que eu prefiro, o bronze, cores, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. Então você vai ver aqui que está falando de tecidos coloridos, e nos tecidos ele vai falar assim, ó, de um tecido azul, tecido púrpura, que é o roxo, tecido carmesim, que é o vermelho, e tecido de linho fino, o branco, pelos de cabra, peles de carneiro, tinta vermelha e peles de texugo. Algumas bíblias vão traduzir como pele de golfinho, de leão marinho, de morsa, enfim, tem várias traduções. Madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras de ônix. Essa pedra é muito importante, eu gosto muito porque ela é reveladora. Todas são importantes, mas essa ela tem algumas revelações. Pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Perceba que ele citou uma pedra pelo nome, a pedra de ônix, e depois todas as outras é como se ele botasse num pacotão e dissesse, e tem mais outras, né? Que depois a gente vai ver quando a gente lê o peitoral. Então você tem a pedra de ônix e várias outras pedras que vão ser citadas que estariam no peito do sacerdote.